Olá pessoal, esse é a porção semanal de literatura infanto-juvenil. Por problemas técnicos, hoje não temos música inicial. Peço desculpa pelo atraso. A minha vida pessoal está um pouco atribulada ultimamente, então por isso os podcasts têm dado uma atrasadinha, mas eu prometo em breve retornar com a periodicidade normal aqui dos podcasts, tá bom? Então hoje vou falar um pouquinho sobre um conto do Oscar Wilde, um autor sobre o qual nós já falamos aqui quando falamos sobre o gigante egoísta. Hoje nós falaremos um pouquinho sobre o Príncipe Feliz. Em algumas edições, inclusive, nós encontramos os dois contos. E em outras, nós encontramos o Príncipe Feliz e mais alguns contos infantis do Oscar Wilde, principalmente contos infantis. Então, essa bela história de Oscar Wilde foi publicada no ano de 1888. E ao contrário do que nos indica o título, no início da história, o príncipe ele é tudo menos feliz. Então ele é admirado por todas as pessoas que moram naquela cidade. E o príncipe, na verdade, é uma estátua de ouro com olhos de safira e com um rubi na sua espada. Então ele é coberto por ouro. E ele nos diz, em uma certa parte da história, que durante a sua vida ele habitava no Palácio da Tranquilidade e que nunca percebeu o quanto sofrimento havia além dos muros do palácio, pois ele achava que ele tinha uma vida tão boa, ele achava que todo mundo todo o mundo, no caso, né, era daquela forma e que todos viviam bem. Mas ele diz que quando ele morre, ele é colocado como estátua no alto daquela cidade. Então passa a ser admirado por todos, pois ninguém sabia o quanto ele sofria ao ver os sofrimentos dos outros. Então, primeiro, eu acho que é importante a gente pensar aqui que cada consideração daquelas pessoas que passavam pelo príncipe, elas são equivocadas. Então, por exemplo, a mãe passa e diz para os filhos: por que vocês não são como ele, que não importuna ninguém? As crianças carentes passavam por ele e pensavam: nossa, ele é como os anjos. E o professor de matemática vinha e dizia: como os anjos? Como vocês sabem como são os anjos se vocês nunca os viram? E elas diziam: ah, mas nós sonhamos com eles. E o professor, então, o narrador nos conta que o professor não gostava que as crianças tivessem sonhos. Uma pessoa extremamente materialista e voltada só para esse mundo, né? Não pensando em um mundo além desse. Mas, então, cada pessoa olhava para aquele príncipe como um modelo de perfeição. Então todos queriam ser como ele, belo como ele, admirado como ele. Só que ninguém, na verdade, percebe que ele não era feliz, justamente por ele não ter a oportunidade nem de ao menos importunar os demais, como as crianças daquela mãe faziam. E muitas vezes nós, assim como também os moradores daquela cidade em que ficava a estátua do príncipe feliz, também interpretamos equivocadamente a conduta dos demais. Ninguém sabe por quais tipos de problemas cada pessoa está passando e às vezes nós julgamos sem termos o mínimo de conhecimento sobre o que está passando na vida daquela pessoa. Mas o príncipe, que é colocado em um lugar com visão privilegiada, ele via além do que os demais enxergavam. Então, por exemplo, ele via a costureira que, cansada do seu trabalho e com o filho com febre na cama, não tinha nem alimento para oferecer para o seu filho. Estava cansada, chegou a dormir sobre o trabalho de tão cansada, enquanto a dona da encomenda, que estava em um baile, a chamava de preguiçosa e disse: tomara que ela termine meu vestido logo, mas eu duvido, pois é uma preguiçosa. Ele viu o rapaz que, cansado e com fome, não conseguia terminar a peça de teatro que estava escrevendo e chega a desmaiar de fome. Vi a menininha na praça que, com fome, com frio e que não tinha vendido nada, e por isso seria repreendida pelos seus pais. Além disso, vi as crianças e os mendigos que passavam fome e frio nas ruas. E por isso, com a ajuda da andorinha, o príncipe feliz consegue ajudar a todos os quais ele sempre desejou ajudar. Então, de certa forma, ele desmancha-se, né, por assim dizer, ele doa tudo de si. Então, cada um ali contribuiu com o que podia. O príncipe com as pedras preciosas da sua espada e dos seus olhos, então o príncipe se torna cego, e a andorinha com seu voo, visto que o príncipe não podia sair do lugar. Então,
Então, assim nós devemos ser e assim nós devemos ensinar as nossas crianças a serem, a contribuirmos da forma como nós pudermos. Então, por maior que seja a dificuldade pela qual estejamos passando, normalmente alguém está sofrendo com um problema muito maior do que o nosso. A ajuda que nós podemos prestar aos demais pode ser financeira, em muitos casos, como em muitos dos casos dessa história, a maioria deles, a mãe que tinha que terminar o seu trabalho e não tinha nem uma comida para dar para o seu filho que estava doente, ou o rapaz que precisava terminar a peça de teatro para vendê-la e ganhar um dinheirinho e acaba desmaiando de fome, ou a menininha que precisava vender as coisas ali na praça para ajudar os pais. Mas muitas vezes a nossa ajuda pode ser simplesmente humana, uma conversa, um conselho, um ombro amigo para alguém que precisa. Então, que nós não tenhamos olhos estreitos e que nós não ensinemos as nossas crianças a terem olhos estreitos que veem apenas suas necessidades mesquinhas, pois muitas vezes é disso que se trata. São necessidades mesquinhas, muitas vezes, as nossas. Mas que nós vejamos o quanto o próximo precisa de nós, como o príncipe, que realmente se torna feliz e faz jus ao nome, ao título do conto, ao doar-se por inteiro aos demais, pois quando o conto acaba, o príncipe está despojado de todas as suas pedras preciosas e do seu ouro, ele virou basicamente apenas cimento, e as pessoas tiram a estátua dali do lugar, porque dizem que ela já não tinha mais utilidade, porque pensavam que a única utilidade da estátua era estar ali para apresentar beleza para os demais. Mas o príncipe, no paraíso, toma o lugar que mereceu por ter ajudado tantas pessoas já na Terra. Então eu penso que, fazendo uma analogia, que nós tenhamos como esse príncipe o olhar como se fosse da águia, né? Que sejamos como águias que veem longe, que enxergam os problemas de várias pessoas, que veem como ajudar várias pessoas ao redor delas, que não ficam olhando apenas para si próprias, né? Procurando às vezes problema onde não há, mas que ao mesmo tempo nós tenhamos a delicadeza e a leveza da andorinha, pois dessa delicadeza e dessa leveza muitas vezes nós precisamos para ajudar aos outros sem ofendê-los, para ajudá-los no que realmente eles precisam e da forma como eles precisam muitas vezes. E era assim que a andorinha fazia nessa história. Quando o príncipe pedia para ela entregar alguma pedra preciosa para alguém, ela disfarçadamente deixava aquela pedrinha. Então também não é só pela questão de ofender, mas para que nós não ajudemos aos outros simplesmente por vaidade nossa, para querermos, para as outras pessoas verem como nós somos bons e como ajudamos os demais. Mas que tenhamos a sutileza da andorinha, que ajuda, de certa forma, sem se mostrar. Então, muitos simplesmente viam uma pedrinha preciosa ali diante deles e não sabiam quem tinha deixado. E tinha sido a andorinha com a sua sutileza. Então, que nós aprendamos assim com o príncipe e com a andorinha, que também toma seu lugar no paraíso por ter ajudado tantas pessoas, que como os dois, nós aprendamos a ajudar os outros e a enxergar no que os outros precisam da nossa ajuda. Eu espero que vocês tenham gostado do podcast, da reflexão sobre o texto. Particularmente, eu achei uma história riquíssima, muito interessante para falar sobre essa questão de doação ao próximo, de ajuda, do quanto nós podemos nos equivocar, às vezes no que vemos dos outros. E eu peço que vocês deem sugestões sobre as histórias sobre as quais vocês querem que eu reflita aqui, que eu poste alguma reflexão, poste um podcast. Continue acompanhando o blog da família Barlavento, que é onde o texto aqui do podcast fica disponível. Compartilhem com quem vocês acham que podem se interessar por esse podcast. Então peço que compartilhem e também espero um feedback. Quero saber se esses podcasts estão ajudando, espero que estejam ajudando professoras, pais ou quem quer que seja, né, que precisa dessa ajuda com a literatura para tratar dela com as crianças. Então é isso, pessoal, peço que continuem acompanhando então a página
e também o canal na SoundCloud e prometo voltar, retomar a regularidade em breve. Muito obrigada, um abraço.